Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Essa live é com o tema Álcool também é droga, com os convidados Grazi Santoro, fundadora do coletivo Alcoolismo Feminino, Sabrina Presman, psicóloga especialista em dependência química, Roberto Flores, um dos conselheiros mais antigos em dependência química do Brasil, e Duca Pantaleão, que é humorista e, do ponto de vista pessoal, é um alcoolista em recuperação. Nós estávamos fazendo exibição, mas deu problema na conexão, então eu vou reiniciar. Conto com a paciência e boa vontade de todos. Eu vou convidar a Grazi novamente. Gente, ao vivo a gente não tem controle. Na verdade, a gente não tem controle de nada, né? Oi, voltamos! Deu um probleminha, mas voltando. Você estava falando sobre a questão da negação, né? Que é um ponto muito importante em relação ao alcoolismo e à dependência química como um todo. Então, você sofreu muito com isso, com o alcoolismo, justamente pela sua negação, né? Eu vou passar a palavra para você, ok? Como o álcool é uma droga lícita, né? A gente, e socialmente, assim, super aceita, né? Eu, desde criança, convivi com várias e várias garrafas de todos os tipos de bebida. Minha família sempre bebeu muito, né? Uma família de europeus que bebiam muito. Eu tenho um primo que faleceu bebendo perfume, né? Bebendo garrafa de álcool 70, que a gente usa agora para, né, tá tão falado. Então, para mim, o álcool é uma das piores drogas, talvez a pior droga que leva a todas as outras. Mas eu não tinha essa visão. Para mim, um alcoolista era um cachaceiro que vivia na rua mendigando e bebendo cachaça. Assim, eu não tinha essa visão, né? Ainda mais sendo mulher. Então, durante muitos anos, eu realmente, todas as vezes que eu bebia, mesmo adolescente, né, eu acho que eu cheguei a falar isso, ou na juventude, eu podia beber uma vez no mês, mas eu bebia muito. Eu sempre fui de beber muito, de não conseguir parar. E isso foi progredindo, né? O alcoolismo é uma doença progressiva, uma síndrome, um transtorno é progressivo, e quando eu me separei, mais ou menos 29, 30 anos, eu comecei a beber muito, mas eu bebia muito e cada dia mais. Eu tinha duas filhas pequenas, né? Uma filha com 4, 5 anos, outra filha com 2. E eu realmente coloquei o álcool como meu Deus. Assim, eu comecei a beber de quarta a domingo, às vezes de quarta a sábado. Domingo eu tentava segurar, começava de manhã, mas era muito difícil parar. Eu já tinha essa dificuldade, comecei a ter amnésia, né? Comecei a me relacionar com outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu, mas num estágio mais avançado, porque aí eu conseguia ainda negar mais, né? Porque eu falava, nossa, mas olha, eu bebo cerveja, né? Ele bebe uísque e ainda usa outro tipo de drogas. Eu não tenho problema, quem tem problema é ele, né? E eu ficava justificando a minha doença, me relacionando com pessoas num estágio mais avançado do que eu, né? Até que um dia minha mãe, passei por situações de violência, né? Abuso, abandono das minhas filhas, né? Pequenininhas. Eu realmente idolatrava o álcool e fazia tudo para beber, tudo, assim, até conseguir me mudar para casa da minha mãe para poder deixar minhas filhas com ela para eu continuar bebendo, né? Sempre dando outras desculpas, né? Ai, tô separada, essa coisa de carregar filho sozinha, ser mãe, divorciada e tal. Minha mãe entrava na minha história e eu ia pra rua beber e ela ficava com as minhas filhas, né? Você vê meu tempo aí, tá, Lu? Porque eu falo pra caramba, você sabe, né? Não, tudo bem. Você tem mais 7 Então, minutos. então é isso, assim, um dia minha mãe
eu já tinha passado por uma situação muito difícil de violência física, em que minhas filhas me viram, né? Eu cheguei em casa bem machucada e bêbada, completamente bêbada. E nessa semana minha mãe me chamou e falou: olha, você vai procurar ajuda porque eu vou te colocar para fora de casa, né? E aí, só para resumir, eu fui para uma sala de alcoólicos anônimos. Lá dentro eu tive um despertar espiritual. Lá na sala eu tive a sorte de ter conhecido umas outras 4 mulheres que me ajudaram muito, e isso é uma coisa muito rara, né? Por isso que o coletivo, a gente fundou o coletivo, porque já entrando na história do coletivo, né? Uma das dores que eu tinha, né, durante esses anos todos de recuperação, e que fique claro que eu sou muito grata a Alcoólicos Anônimos, e é a irmandade que vem salvando a minha vida, né, e de tantas outras pessoas, mas eu tinha dificuldade dentro da sala de falar sobre questões sexuais, sobre questões muito íntimas minhas, sabe? E eu via muitas mulheres chegando e não ficando, né? As salas que eu ia visitar, 90% eram homens, né? Como os grupos são autônomos, né? Tem autonomia. Alguns grupos têm os famosos donos de grupo, né? Que fazem do jeito que eles acham melhor, e aí tem muito preconceito. A gente já vive numa sociedade muito machista, né? A gente, né, a gente já nasce com uma carga em cima da gente enorme. Sendo alcoolista é pior, porque muitas, né, a gente fica envergonhada, a gente sofre preconceito por outras mulheres, né? Então, isso tudo dentro de mim, assim, eu falava, não é possível. Até que um dia eu li uma matéria dizendo que o percentual de alcoolismo em mulheres tinha aumentado em torno de 40% nos últimos 10 anos, mais ou menos uma coisa assim, e que muito poucas mulheres pediam ajuda, né? O percentual de mulheres que pedem ajuda é menor do que o de homens. E aí eu convidei a Cláudia, que é minha psicóloga até hoje, minha sócia no coletivo, está aí assistindo a gente, e a Dê, que também é uma alcoolista em recuperação há quase 12 anos. E a gente fundou o coletivo com esse desejo, sabe? De fazer uma ponte, de mostrar os nossos rostos, né? Como você faz muito bem no seu Instagram, de sair do anonimato para levar a mensagem e falar, olha, a gente está em recuperação, a gente buscou ajuda, existe uma vida possível sem o álcool, né? Eu sou uma mulher feliz sem o álcool, né? A minha vida, eu faço tudo o que eu quero, tudo, né? Eu não sou aquela alcoolista que fico dentro de casa, eu faço tudo o que eu quero porque eu não preciso mais do álcool, eu não quero mais beber porque a minha vida é boa sem o álcool. Então, a gente foi para as redes sociais, para o Instagram, eu, a Cláudia e a Dê, né? Fundamos o coletivo, no dia 20 de fevereiro fomos para as redes sociais e colocamos lá, olha, nós somos alcoolistas e estamos buscando outras mulheres que têm o desejo de parar e tal. E a história da sincronicidade. E foi assim que a gente se achou, né? Eu achei se encontrou. uma indicação de uma outra moça, aí eu vi vocês e falei, gente, elas têm a mesma pegada que eu de dar a cara para bater, para justamente ajudar a quebrar esse estigma, né? E enfatizar isso, que é o nome até da nossa live, que é álcool é droga, né? Que as pessoas esquecem que o álcool também é droga. É apenas lícito, né? Exatamente. E hoje, até para mostrar como o álcool é uma droga terrível, eu estava assistindo a live dos rapazes do Bill e Bob, da peça de teatro, e aí me ligou uma moça pedindo ajuda, né? Olha, eu queria ajuda para minha irmã porque ela tá bebendo álcool gel, sabe? Misturado com remédio. E eu fazia isso, eu não cheguei a beber o álcool gel, né? Mas eu já estava bebendo uísque, uma garrafa de uísque, e eu misturava com antidepressivo, com calmante, com antialérgico, com remédio para dor, relaxante muscular, tudo. Eu fazia um coquetel, né?
Então, assim, isso é muito grave. Isso as pessoas morrem, né? São mais de 3 milhões e não sei quantas mil pessoas no mundo que morrem de alcoolismo, né? E a gente precisa realmente falar. Então, o nosso coletivo, que você faz parte, a gente te ama, né? Obrigada. Grazi, Hã? Grazi, eu também amo vocês, sou muito grata. Só que eu vou ter que passar a palavra, porque eu sou impotente ao Vambora. tempo. Você me perdoa? Lógico, Mas lógico. Te amo, fala tamo aí as redes juntas. sociais do coletivo para quem quiser conhecer. É arroba. Arroba alcoolismo underline feminino. Tamo juntas. Um Tamo beijo. Te juntas. amamos. Desculpa o problema de conexão, tá bom? Eu Tá. Um agora beijo, vou. Lu. Um beijo. Sucesso. Eu agora vou passar a palavra pro Duca. A Grazi falou sobre a questão de viver uma vida feliz sem o álcool. E agora eu vou falar com o Duca, que é um humorista, escritor infantil e um alcoolista em recuperação. E ele tem uma história muito bacana e é uma pessoa muito feliz, muito engraçada, apesar de que as pessoas pensam, né, que às vezes o humorista só tem tempo que tá rindo. E ele passa pelas lutas dele e, graças a Deus, passa muitos anos sóbrio, né, Duca? Seja Fala aí, Lu. bem-vindo. Obrigado, Lu. E aí, tudo bem? Tá ouvindo a Graziela falar aí, cara? Bem. Graças a Deus. Tá ouvindo a Graziela falar aí. É claro que a gente se identifica com um monte de coisa, né, cara? Eu tô limpo aí há 16 anos, vou fazer 17 anos esse ano. Sou alcoólatra, sou dependente químico, né? Então, graças a Deus eu tô limpo, né? Se não tivesse limpo, eu não estaria aqui. E como é que você vê essa minimização das pessoas em relação ao álcool? Conta um pouquinho pra gente aonde o álcool te levou, porque o álcool também é droga, né? E inclusive é o tema da nossa live. Então, álcool pra mim, cara, não é só droga, é a pior droga que existe. Porque ele tá em tudo quanto é lugar, né, cara? Ele tá em tudo quanto é lugar. Ele tá até dentro da igreja, né? Você vê o padre, ele tá lá bebendo o vinhozinho dele. E as pessoas não sabem a quantidade de padres alcoólatras que existe no planeta. É absurda, não? E aí, o que acontece? O álcool me levou a uma tentativa de suicídio, a quase perder minha vida, perder, assim, quase perder tudo que eu tinha, né? Materialmente, espiritualmente. Eu fui reconquistando aos poucos. Eu, no dia 6 de dezembro de 2003, né, eu tentei me jogar de um prédio, eu comecei a beber às 10 horas da manhã, e aí usando outras drogas, eu fui surtando, quando deu 10 horas da noite, eu tentei me jogar de um prédio, mas graças a Deus alguém me segurou, eu não consegui. E aí, no outro dia, eu acordei e falei, cara, vou procurar ajuda, sabe? Eu não morava mais em casa, né? Morava com meus pais, eu morava com a minha avó, né? E aí eu cheguei, meu pai e minha mãe foram me procurar no Jurujuba, que é um hospital psiquiátrico, que as pessoas falaram que eu tinha surtado, e eu tinha surtado mesmo. Foram me procurar em delegacia, IML, e eu tava na rua, bebendo ainda, e vomitando, com a cara toda estourada. As pessoas me olhavam e falavam, caraca, do que você tem? Eu falava, brother, eu tô me despedindo dessa vida aí. E aí eu cheguei em casa, minha mãe me abraçou e eu virei para minha mãe e falei, mãe, ou você me interna ou você vai me enterrar. E aí no dia 8 de dezembro de 2013 eu fui internado numa clínica e nessa clínica eu fiquei 44 dias e ali eu comecei a viver de verdade, né, cara? Ali eu comecei a descobrir quem eu era de verdade, que eu era uma pessoa boa, que eu não era um safado, um salafrário, um bandido, nada disso. Que eu sofri de uma doença, né? E muita gente sofre. Muita gente, como a Graziela estava falando, muita gente tem a negação, né, cara? Que é a principal coisa. Não, comigo não. Eu também pensava assim. Eu não. Minha parada é só álcool, maconha, êxtase, ácido. Não tem problema nenhum com droga. E aí... E eu não O problema é conseguia. quando acaba, né? O problema é quando acaba. O problema era esse. E é essa parada, cara. Eu ouvi a Graziela falando agora, eu cheguei a beber álcool puro, sabe?
Eu cheguei nos momentos sinistros, que é aquela coisa, né, Luciana? O dependente químico em recuperação é uma coisa maravilhosa. Sabe? Agora, na ativa, meu Deus do céu, é muito triste, cara. Eu lembro do RDO que eu fazia, sabe o que é RDO? RDO é o resto dos outros. Eu, tipo assim, já não tinha mais dinheiro, já não sabia mais falar nem português, né? E aí eu ia no resto dos outros, sabe? A latinha que estava ali largada na mesa, eu pegava e bebia. Aí podia estar qualquer coisa ali dentro que eu bebia, não importa se estava com binga de cigarro. Aí tinha aquela famosa, né, onda que cinza de cigarro dá mais onda. E eu ia para dentro. É triste, mano. Mas deu tempo para mim, né, cara? Deu tempo para conseguir, né, encontrar a vida, né, cara? Tipo assim, nessa quarentena, cara, o que eu vejo o nego mesmo enchendo a cara, eu largando o aço mesmo, né? E eu penso que, meu irmão, acabando a quarentena, as salas vão ficar lotadas. Porque sobrou quem? Tipo assim, na quarentena, sobrou só você. Né? Você vê os casais se separando, um monte de coisa acontecendo, porque não tem mais o exterior. É o interior. Você tá, meu irmão, já era, bicho. Já era. E essa é a parada. Hoje, eu, tipo Deu assim, uma. é claro, né? A minha casa não é comercial de margarina nem nada, né? Mas procure me entender. Eu sinto falta pra caramba de estar dentro de uma sala, né? Às vezes tem até as reuniões online, mas é muita coisa online, sacou? Eu gosto de offline. Tanto que a coisa que eu mais estou fazendo é pegar onda. Sabe? Meu irmão, ou surfa ou surta, sacou? Então eu tenho que botar essa endorfina pra dentro. E aí, graças a Deus, eu tô conseguindo, né, cara? Mas é triste, cara. É triste ver que a galera, meu irmão, tá largando o aço porque é aquela parada. Eu não tenho mais problema nenhum de O falar. efeito do álcool é muito minimizado, né? Não, As total. pessoas acham que, eu tô lidando, bebendo na quarentena, depois da quarentena eu não vou mais ficar bebendo em casa. Não vai. Infelizmente, eu acho que vai ser um dos efeitos, né? Não, só vai, Algumas né, cara? pessoas vai instalar o alcoolismo. Não, eu acho o seguinte, Lu. Você tinha o costume de beber em casa também? Não, Quando você estava na... quando eu Ou tava você era aquele nativo, mais social? não, eu era o seguinte, eu era o cara que escondia a cerveja dentro da gaveta de verdura, quando tinha uma festa dentro de casa. Sabe? Tipo assim, porra, tá acabando a cerveja mesmo, vou esconder as minhas aqui, sabe? Porque o meu problema era aquele, né, quando acaba. Sabe? E aí virei um malandro gangorra, sabe? Ninguém me chamava mais pra nada. Na hora que eu sentava, o nego levantava. Sabe? É triste, né, cara? Agora é diferente também, porque às vezes as pessoas não me chamam mais para muita coisa porque eu não uso mais nada, sabe? Mas eles não entendem, né? Tipo assim, é tão difícil para uma pessoa entender que a outra pessoa tem problema com álcool, porque aonde você vai, te oferecem bebida. Aonde você está no churrasco, quer uma cervejinha? Porque para as pessoas, tudo bem. A gente que tem que saber que a gente não pode, certo? Isso aí eu faço o meu primeiro passo todo dia. Eu perdi, não dá mais. Agora as pessoas não sabem. Aí você fala uma vez, não estou bebendo não. Tentando, né? Chaval, não me mata, aquela coisa, não estou bebendo não. Aí, porra, não. Só uma cervejinha, brother. Cara, eu não posso beber, não. Cara. Você vai jogando, você vai falando. Aí tem uma hora que tu fala, brother, eu sou alcoólatra, cara, não posso beber. Se eu beber, acaba o churrasco. Vou acabar com tudo que tem aqui. Vai acabar a festa, vai acabar a brincadeira. Porque é um monstro que, meu irmão, que nasceu dentro de mim e, meu irmão, e tá aqui, cara. A verdade é essa. Os nossos monstros estão dentro da gente. Não tem para onde ele correr, não, cara. Só que estão adormecidos. A verdade é essa. Porque aquela coisa do defeito de caráter, né? Defeito de caráter, eu tenho uma porrada. Não aflora. A droga me fazia aflorar eles todos. É, roubar, trair, fazer essa merdalhada toda, né? Que as pessoas acham, né? Tipo assim, na ativa você acha normalzão. Quando você tá limpo, cara, você vê a merdalhada que você fez, cara, meu Deus do céu.
Aí tem que escrever, né? Pedir desculpa, 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 desculpa pra caramba. Mas é. E você agora, em recuperação, como você é pai, como pai, como é que você vê essa questão do álcool? Justamente isso, né? Ele está presente em todo lugar, né? Seja da igreja ao chá de bebê, que virou chá de bebê, né? E assim, você costuma passar que tipo de orientação para sua filha em relação ao álcool? Então, eu lembro quando estava começando, né? Eu ia para as reuniões de NA e tinha companheiros que estavam começando a passar por esse momento de filhos chegando na adolescência e começando a usar essa coisa toda. Eu, eu tenho duas filhas adolescentes, agora praticamente mulheres já. Mostro com o meu exemplo, agora, aviso, aviso que não tem final feliz, não posso me meter na vida delas, não posso. Tento alertar. A única coisa que eu tento fazer. Porque, tipo assim, eu sei aonde eu fui. Agora, e eu falo para elas, e elas sabem também. Não é nada escondido, né, das meninas. Agora, o que eu falo para elas é para tomar cuidado o tempo todo. Porque, meu irmão, não sei se tá no gene, no sangue, alguma coisa assim, né, cara? Mas eu já vi minha filha mais velha, já conversou comigo, já botaram droga na bebida dela, né? A minha filha mais nova, a de 18 anos, né? Assim, espero que ela... Né? É porque é difícil, né, cara, de se controlar, né? O adolescente está cheio de coisa, né? Só que tipo assim, hoje eu consigo... Como é que eu posso te falar? Consigo, de repente, ter um olhar de adicto que sou, sabe qual é? Se eu ver ali que o asterístico tá entrando na vida dela, porra, já chego do lado e falo, ó, vamos ali numa reunião comigo. Escrava, vamos ali numa reunião comigo, porque tô vendo que tá desgringolando aí tua vida, sabe? Mas ainda não. Ainda estão... Porque eu desisti da minha vida. Sabe? Eu desisti de correr atrás da vida. E aí aquela parada que a gente tava conversando. Quando tá limpo, a coisa anda. A coisa anda, porra. Eu limpo, eu publiquei 4 livros, lancei 4 livros sozinho, né? Tô na televisão, faço comédia, faço mesmo meu show que é o Dois de Mim, né? Que eu falo sobre também o lado da dependência química e o lado da comédia, que foi muito legal, sabe? Que aí eu trato dos dois lados. A arte, né? A arte pode ser um... Pode não, né? É um grande meio de informação, de prevenção, né? Porque, tipo assim, porque as pessoas me veem, porra, o meu personagem na televisão é um personagem meio doidão, sabe? E as pessoas acham que o meu personagem sou eu, mas não é. Doidão tava dentro de mim. Eu tenho até, como é que se diz? Eu tenho até rodagem, né, pra fazer esse personagem, sabe? Só que não tá mais dentro de mim, é um personagem, sabe? E aí, na vida real, ninguém, porra, e aí, Duca, vamos ali, não sei o quê. Pera aí, eu falei, não, cara. Eu não faço nada, não. Se eu fizer, eu vou morrer, Luciano. A verdade é essa. Né? A verdade... E uma coisa que eu vi lá dentro da Irmandade. Nego chegar, o cara lá recebendo uma ficha de não sei quantos anos. O cara olhou pro cara que tava chegando e falou, brother, se tu demora, tu vai morrer. Ou pelo sofrimento, ou por estar no lugar errado. E aí eu me identifiquei pra caramba, porque comigo eu não vou estar em lugar errado. Comigo eu vou sofrer de novo. Porra, e eu não quero sofrer mais. Sabe? Eu já sofri muito, mano. Pelo amor de Deus. E é isso que eu tento mostrar para as meninas. Porra, eu já sofri por vocês. Não que eu seja vocês, mas eu já sofri, cara. Já sofri. Aí é aquela dor da alma. Sabe? Não é a dor física. É a dor da alma que é a pior dor que existe. E essa dor da alma é a dor de quê? É a dor, meu irmão, é aquela que faz você desistir de viver. Mano. E isso acontece com a entrada da droga. Que no início é tudo lindo, maravilhoso, mas depois, mano, é ladeira abaixo. Porra, tu vê, cara, uma vez eu fui fazer fui dar uma palestra numa clínica e o cara me perguntou se eu já tinha tomado álcool de bomba. Álcool de bomba de gasolina, sabe? E eu falei, ainda não, porque é a doença do ainda, né, cara? Eu ainda não tinha tomado álcool de bomba, mas já tinha tomado álcool de garrafa. Tá? Duca, infelizmente eu sou impotente ao tempo. Não.
E eu preciso passar a palavra para os outros convidados. Eu coloquei você e a Grazi para falarem primeiro, por vocês terem a diferença na pele, né? E agora eu vou passar a palavra para uma psicóloga, que é especialista, ela vai poder dizer sobre fatores de risco, como a questão genética que você mencionou, e vai poder falar um pouco da parte mais técnica em relação ao álcool, que também é droga. Muito obrigada por sua participação, Lu. Tá bom, Lucas? Valeu, Lu. Segue aí com a gente assistindo. Um beijo. Valeu, eu tenho uma... Beijo. Se cuida aí. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Então agora eu vou chamar a psicóloga Sabrina Presman, que é especialista em dependência química. Deixa eu achar a Sabrina aqui. Cadê a Sabrina? Gente, eu não estou achando a Sabrina, então eu vou passar a palavra para o Roberto. E depois que a Sabrina voltar, ela finaliza. Então agora eu vou passar a palavra para o Roberto Flores. Roberto Flores é um dos conselheiros mais antigos em dependência química do Brasil. Já foi errado. Olá, Roberto Flores, tudo bem? Oi, tudo bem, cara? Tudo bem, é um prazer estar falando com você. Você ter aceitado o meu convite, nós nos conhecemos só online. E a palavra é sua, o tema é álcool é droga, eu acho que você tem muito a dividir com a gente. Eu vou passar para você a palavra. Obrigado. Vou dar a palavra para você. Muito obrigada por ter feito o convite. Nada, é um prazer estar aqui. Queria dizer que eu te admiro, né, virtualmente, quer dizer, não te conheço pessoalmente, mas te acompanho nas redes sociais e acho que você faz um trabalho muito importante, né? Para falar um pouquinho, cara... Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua visão em relação ao álcool, tá bom? Eu vou falar, tá? Mais ou menos o roteiro aqui tá nesse sentido, né? Primeiro, eu queria dizer que eu sou um alcoólatra, um toxicômano em recuperação, né? Estou limpo há 36 anos e 2 meses e mais alguns dias, né? E com 1 ano e meio eu fui convidado para trabalhar, para fazer um treinamento, na verdade. Com 1 ano e meio de recuperação, fui convidado pelo dono da clínica de reabilitação que eu me internei pela última vez, né, para fazer um treinamento se eu queria, me interessava em ser conselheiro, né, e eu aceitei, né, e foi super importante. Passei 9 meses, né, acho que no dia 1º de abril de 1986 eu fiz o meu primeiro contrato como terapeuta nessa mesma clínica que salvou a minha vida, né? E a partir dali começou uma trajetória profissional, né, paralela à minha recuperação pessoal, né, e foi super importante. Agora, indo para o tema álcool também é droga, né? Vamos dizer assim, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que estimula o uso da bebida alcoólica, né, em todos os sentidos, né? A gente até tem uma lei de propaganda, que eu acho que é super interessante falar disso aqui, que proíbe, até uma certa hora, a propaganda de bebidas destiladas, né? Mas, vamos dizer assim, não inclui aí a cerveja, né? Como se a cerveja não fosse uma bebida alcoólica, né? E uma coisa que me impressiona muito, que eu tenho assustado bastante nos últimos anos, é o consumo de bebida alcoólica por adolescentes, principalmente no carnaval, né? Aqui no Rio de Janeiro eu vejo, né, grupos de adolescentes que vão de 12 a 16 anos, 17 anos, né, se embriagando, literalmente se embriagando bastante, né, nessa época. E aí passa uma questão, quer dizer, a gente vive nessa sociedade que estimula, né, o jovem, até as propagandas elas são direcionadas para a juventude de bebidas alcoólicas, e há muito pouca informação sobre alcoolismo e muito mais.
muito pouca informação sobre os efeitos do álcool no organismo, né? Eu já trabalhei assim, em quase todos os centros de recuperação do Rio de Janeiro. Eu tenho 36 anos, não, 34 anos de experiência profissional, né? Como conselheiro em dependência química, como coordenador de programa familiar desses centros que eu trabalhei. Atualmente, né, faço meu trabalho, quer dizer, sou sócio de uma clínica lá em Araras, que é a Revitalis, né? E a gente lá desenvolve um trabalho que é super interessante, voltado para o atendimento para a saúde mental e, especificamente, também para atender a população de dependentes químicos, né? Então, eu tenho uma boa experiência dentro desse campo, fora os atendimentos das pessoas que eu acompanhei individualmente, e fora o que eu percebo na minha vivência dentro dos grupos anônimos, dos grupos de mútua ajuda, né? O que eu observo, né? A Grazi, lá no início, falou do alcoolismo como doença da negação. Muito mais do que o alcoolismo talvez seja a dependência química mais estudada, né, pelo ser humano, né? A dependência química é uma doença de negação. E o álcool, muitas vezes, ele é utilizado como um subterfúgio. Tem pessoas que se internam porque chegaram no fundo de poço usando drogas, né? Usando outros tipos de drogas, que não, e o álcool também, né? É muito comum entre o usuário pesado de cocaína, ele querer parar com a cocaína, né? Mas ele acha que não tem problema se ele toma uma cervejinha, se ele fuma um bagulho, né? Etc. e tal. E isso, vamos dizer assim, é parte dessa negação, vamos dizer assim, é uma das facetas da negação, né? Eu elejo uma droga como uma droga de fundo de poço em detrimento de outras que, na cabeça do adicto, ele acha que ele não tem problema, né? E o problema não está na substância. Uma das coisas que a gente precisa entender com relação ao alcoolismo, o problema do alcoolismo não está no álcool, está na pessoa, né? Está em nós, né? Eu sou aquele cara que, se eu tomar um gole, eu sou capaz de me programar para tomar um gole. Agora, eu não sou capaz de me programar para parar depois que eu tomo aquele primeiro gole. Eu não consigo parar de beber se eu for a primeira dose. Isso é super legal porque os cofundadores de Alcoólicos Anônimos, né, eles sacaram isso lá atrás, né, e botaram um lema em Alcoólicos Anônimos, que é um lema que vem salvando vidas no mundo inteiro, que é evite o primeiro gole. O problema não está naquela garrafa que eu derrubei, está naquele primeiro gole que eu tomei e que startou toda uma compulsão, né, no qual o indivíduo é incapaz de parar por conta própria. E o alcoolista, né, o alcoólico, o alcoólatra, dependente químico, é exatamente essa pessoa, incapaz de parar por conta própria. As paradas são sempre forçadas, seja por morte prematura, num acidente, num suicídio, né, numa bala perdida, uma bala achada, sei lá, né, num crime qualquer, seja por uma parada, por uma internação, uma intervenção familiar. Muitas vezes acontece isso, da família ter que intervir para internar o sujeito, né, para preservar a vida dele, porque ele está colocando em risco a vida dele, né? E é preciso levar isso em consideração. Então, a gente, além de viver numa sociedade que estimula, né, o uso de bebidas alcoólicas, tem uma visão distorcida de droga, né? Eu acho super interessante, eu até falo, há uma lenda, há um mito, eu considero um mito. Diz assim: todo dependente químico é inteligente, é sensível, é isso, é aquilo. Até um certo ponto, né? Porque nas salas, por exemplo, né, que eu frequento, né, existe um dizer lá na telinha, no quadro negro, diz assim: álcool é droga. Quer dizer, caramba, a gente precisa lembrar para a gente mesmo que álcool é droga,
né? Então, não se pode ir ao primeiro gole de bebidas alcoólicas, né? E aí que reside o problema, quer dizer, não nego que tem muita gente inteligente nesse meio, quer dizer, muitos de nós, né, quando entramos em recuperação, né, se revelam pessoas brilhantes nas suas profissões, nas carreiras que abraçam, né? E isso é muito legal, né? A criatividade que muitas vezes se achava que era relacionada ao uso de substância, né? A gente começa a perceber claramente que está dentro de nós, né? Então, isso são coisas importantes, né? Então, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, quais são as prováveis causas do alcoolismo. Bem, são multicausas, são várias causas que podem gerar um alcoolista, né, gerar um dependente químico, né, fatores biopsicossociais, né, questões, uma predisposição herdada, questões ambientais, questões sociais, né? Num país que a gente vive, em que há uma desigualdade social absurda, né? Em que muitas vezes a pessoa tem como único evento de lazer, digamos assim, o consumo de bebidas alcoólicas. A gente nota isso, né, no final de um dia de trabalho, nas sextas-feiras, por exemplo, os bares lotados, né, as pessoas bebendo, porque ali é onde ela consegue, em algum momento, né, se desopilar, se descontrair, né, porque o dinheiro que ele tem não dá para outra coisa. Eu não estou justificando aí, mas eu estou colocando um dado, eu acho que é um dado importante, né? Eu, quando entrei em recuperação, né, vamos dizer assim, isso em abril de 1984, né, muita gente que está nos assistindo nem era nascida ainda, você nem era nascida ainda, né? Isso já era uma realidade, né? Isso já era um fator importante, né? Eu me lembro que quantas vezes, né, eu entrei solteiro, eu tinha 31 anos de idade, eu me lembro bem claramente, né, como é que é agora me relacionar com os outros sem ter uma droga no meio, né? E a droga que eu estava me falando aí, né, era exatamente a bebida alcoólica. Como é que eu vou marcar um encontro com uma menina, com uma mulher, né, sem convidá-la para tomar um chopp, né? E se ela me perguntar, você bebe, você não bebe, como é que eu lido com essa questão? Isso era fundamental. Aí eu me lembro que eu tive algumas experiências extremamente engraçadas até, e outras não tão engraçadas assim, né? Às vezes era um primeiro encontro que não passava do primeiro encontro, porque eu ia com uma necessidade de ser inteiramente honesto, né? E falava para ela da minha história pregressa, dos meus 17 anos de dependência química, os fundos de poço. A mulher saía apavorada da mesa, não tinha o segundo encontro. Eu falei, cara, eu tenho que me adequar nessa história toda. Até que eu encontrei, vamos dizer assim, através da literatura de Alcoólicos Anônimos, algumas sugestões que me foram úteis. Uma delas, que não está na literatura, mas que funcionou muito bem para esses primeiros encontros, foi a de que eu tinha uma alergia a qualquer coisa que contivesse álcool, né? E foi muito interessante, porque a partir dali eu falei, olha, é que nem alguém que tem alergia a camarão, né? Não pode comer nada que contenha, né, camarão, porque pode dar uma alergia, dar uma insolação na pele, pode dar até, né, aquele edema de glote, etc. e tal. E a partir dali foi mais simples, né? As pessoas aceitarem, e na medida em que foram me conhecendo, eu pude me abrir um pouco mais, né? E eu pude
ser, vamos dizer assim, bem-sucedido nessas abordagens enquanto ainda solteiro, né? Mas eu comecei cedo a trabalhar, né? Cedo que eu digo, eu não tinha... Estava com 2 anos de recuperação quando, pela primeira vez, eu entrei como terapeuta numa clínica de recuperação. E era assustador aquilo para mim, porque até um tempo atrás, né, eu era um paciente, eu estava do outro lado do balcão. E eu não sei como é que é para você, mas para mim foi extremamente assustador quando pela primeira vez eu me deparei, né, com aquele grupo de pacientes na clínica e eu sendo o terapeuta, né? Era muito esquisito aquilo tudo, né? A vontade que eu tinha muitas vezes durante uma sessão era sair correndo. Eu falei, cara, eu vou embora daqui, né? Mas eu conseguia disfarçar muito bem. Eu acho que eu tinha essa habilidade, de alguma forma, de não expressar através da fisionomia, né, o medo, a insegurança que eu estava sentindo, né? Eu me lembro uma vez ainda, né, na clínica que eu comecei o meu trabalho, a minha recuperação e comecei a minha primeira experiência como profissional, que a supervisora, a coordenadora da clínica queria assistir uma sessão comigo, né? Queria ver, né, fazer uma supervisão ao vivo, né? Cara, foi o pior dia de trabalho da minha vida. Assim, ter aquela pessoa me avaliando ali, né? Eu todo travado, né? E isso foi terrível, né? E eu me lembro que eu saí às 8 horas da noite, né, da clínica. Eu fazia o programa ambulatorial, entrava às 2 da tarde e largava às 8 da noite. Eu corria para uma sala de alcoólicos anônimos, né? Que eu precisava, de alguma forma, expressar aquilo que eu represei, né? Expressar meus sentimentos, né? Claro, sempre guardando, né, vamos dizer assim, toda a confidencialidade que um tratamento dessa natureza exige, né? Ganhar a confiança do outro não é um trabalho fácil, né? E isso eu me orgulho como profissional. Quer dizer, eu nunca misturei os papéis como entre o terapeuta e o dependente químico em recuperação. Porque eu tive bons professores também, né? Um dos grandes professores que eu tive foi o John Burns, de Vila Serena, né? Presidente de Vila Serena. Ele, inclusive, ele continua dando palestras. Ele hoje é uma pessoa, é um cara que eu sou muito grato, John Burns. Ana Lúcia Fontoura, que foi uma coordenadora, uma das primeiras coordenadoras de Vila Serena, né, uma psicóloga, foi minha orientadora durante toda a minha formação, o início da minha formação. Dr. Cid Merlino Fernandes, que foi psiquiatra, psicanalista, que foi meu chefe no CREDEC, onde eu tive o prazer de fazer toda a implantação, todo o trabalho e fui coordenador da primeira equipe do CREDEC, lá em Campo Grande, né? Então, foram pessoas que, de alguma forma, me orientaram, me deram um norte nessa profissão, né? Apesar das formações distintas, né? O John talvez é o que mais se aproxime de mim, por ser um alcoólico em recuperação, e eu abro aqui porque ele é uma coisa que ele publicamente ele expressa, né? Mas tanto a Ana Lúcia Fontoura como psicóloga e o Cid Merlino como psiquiatra e psicanalista, né? Essa convivência com pessoas dessa área, da psicologia, da psiquiatria e da própria enfermagem também, né? Vale citar aqui, na minha época, uma das lideranças em Vila Serena era o Rock Hudson Pena, né, enfermeiro formado, hoje psicólogo, né, à frente de uma equipe aí de tratamento. Então, essas pessoas, elas me deram um norte, né, e eu fui na minha carreira sendo bem sucedido, né. Eu sei que o tempo deve estar, e o tempo deve estar acabando já também,
Eu ia falar isso, tá muito bom, mas é porque eu vou ter que realmente Sim, passar a palavra. Eu queria agradecer a você, tá? Eu que Agradecer a sua agradeço, oportunidade. tá bom? Você falou de pessoas que te ensinaram, pessoas que você tem gratidão pelos ensinamentos. Eu quero que o senhor saiba que mesmo a gente não se conhecendo, que eu aprendo muito com as postagens que você faz, tá bom? Obrigado. E te Obrigado. agradecer. E assim que passar a pandemia, vamos combinar de se conhecer pessoalmente, finalmente, tá bom? Vamos tomar um café juntos. Vamos Valeu. sim. Um beijo. Obrigado. Outro. Obrigada. Nada. Então agora eu vou passar a palavra para a psicóloga Sabrina Presman. O Roberto falou de pessoas que foram muito importantes na caminhada dele. A Sabrina é uma profissional que eu sou muito grata, porque ela me ensina muito também. São vários, né, profissionais que me ensinam muito. E eu acho a Sabrina uma pessoa ótima. Eu acho que antes de ser um bom profissional, é importante você ser uma boa pessoa, um bom ser humano. Desse rol de profissionais, assim como o Roberto. Vou passar a palavra para a Sabrina. Peço desculpa para vocês, mas o meu celular tá acabando a bateria, eu tive que sair do apoio. Oi, Sabrina, Olá, boa noite. tudo bem? Boa Seja, noite. seja bem-vinda. A gente vai seguir até, até 8h15, tá bom? Porque atrasou um pouquinho, tá bom? Beleza, vamos embora. Então, Sabrina, vou passar a palavra para você. Acredito que você tenha escutado os outros convidados. Ok. O tema hoje é álcool também é droga. E você, como profissional, eu gostaria que você trouxesse uma visão mais técnica da questão dos fatores de risco, fatores de proteção e outras ideias que você acha pertinentes colocar para gente. Tá Vamos bom? lá, Lu. Não sei se eu vou ser tão disciplinada como os outros de falar sozinho. Eu acho que eu vou chamar você para conversar comigo um pouco. Mas eu acho que é um tema muito importante a gente estar falando em relação ao álcool, né? Como todo mundo já falou aí, o Roberto, querido, um beijo para você. Eliana Freire, também você falou de quem te inspirou, Luciana. Eliana foi aí a grande professora que eu tive ainda na faculdade. E a gente tem uma ideia, muitas vezes, né, em relação à droga, das drogas ilícitas. E aí tem aquele pavor, né? E muitas vezes se entende dependência química como uma pessoa que é usuária de cocaína, de maconha ou de crack, e pouco se vê essa questão do álcool, muito pelo fácil acesso, a disponibilidade, né? Teve um pouquinho nas falas anteriores essa ideia de que se dá com criança, tá ali. Droga, muitas vezes. Voltou. Opa, eu continuei falando, tá? Você estava paralisada para mim, mas os comentários estavam entrando. Será que ninguém me ouviu? Você não me ouviu, né? Eu não ouvi. Será, Roberto? Agora Você tá me voltou. ouvindo, Roberto? Conta aí para mim. Que tá aí, Roberto, Eliana. Eu acho que uma coisa importante da gente pensar é que, primeiro, as drogas lícitas, né? E aí, falando especificamente de tabaco e álcool, que é o nosso tema, por elas serem disponíveis e de fácil acesso, se tem uma percepção social, muitas vezes, que o malefício ele é menor, né? Porque você vê ali todo mundo consumindo, faz parte, vamos lá, de vários rituais nossos, né? Assim, quando você vai falar assim, vamos comemorar o Ano Novo, o que as pessoas falam, Lu?
né? Assim, vamos Vamos brindar. comprar um champanhe. Já nem pensa no lugar, já pensa no champanhe. Pô, não acredito, tu não vai beber nada. Pô, que careta, né? Então, eu acho que um dos principais fatores de risco que a gente tem do consumo abusivo do álcool é o quanto que a sociedade enxerga a questão do álcool como algo pouco maléfico, né? Uma baixa percepção do risco, né? Uma baixa percepção do risco e ainda um pouco pior, é uma percepção que gera uma expectativa positiva do consumo, concorda? Né? Assim, tá ligado às situações de prazer, tá ligado ao bem-estar. Você fica fora da galera se você não bebe. E aí vamos começar a falar das principais questões. Primeiro que o início do consumo é na juventude, né? É no final da infância e início da adolescência, né? Então a gente já fala aí meio de uma doença pediátrica, né? Assim, porque fico vendo, a minha filha tem 13 anos, né? Eu já vejo os amigos dela achando que é normal, né? Assim, e nas resenha que fala agora, né? Nas resenhas do condomínio, tem sempre alguém que tem uma garrafa de vodka. E aí sempre tem um menino mais velho, não com 18 anos, mas um pouco mais velho, que pega, sei lá, da casa dos pais. É fácil achar álcool, né? É acessível. E aí, olhando a percepção dela, e aquilo ali em volta, no entorno, é normal. Então, primeiro, você tem um consumo precoce, um início precoce, em que o cérebro da criança e do adolescente ainda está se formando. Então, assim, isso torna ainda mais grave, né, o potencial de dependência. E não só pela parte química, mas também porque, assim, quanto mais cedo você começa, menos conexões você tem sem o álcool presente. Então, você percebe todas as ocasiões sociais, todas as ocasiões de prazer, tudo está relacionado com álcool. Não sei, Lu, quantos anos você tinha quando você começou a beber? 16 para 17. Assim, rolou uma pressão da Parei galera? com 28. Parei com 28. Parou cedo, né? Tinha uma pressão da galera com seus 18, 17 anos? Teu grupo bebia? Então, a primeira vez que eu bebi foi com a avó dos meus pais. Na verdade, eu acho que foi uma repetição de padrão familiar. Opa. Assim, nunca teve aquela coisa de, você foi mal influenciada. Porque hoje eu vejo que muitas vezes eu acho que eu que era mal influência, sabe? Mas tinha uma pressão, não assim, de, Luciana bebe, mas uma pressão da atmosfera, de todo mundo beber mesmo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O adolescente, ele sempre é a má influência, tá? Porque é a fase da gente querer experimentar e fazer coisas diferentes, né? Então, não era você, isso faz parte. Mas você falou uma coisa importante, né? Assim, é uma droga consumida dentro de casa, né? Assim, ela é permitida. Então, se a gente for falar dos principais fatores de risco, a gente tem a associação com situações prazerosas, a gente tem o consumo dentro de casa, dentro das famílias, nas principais festas, né? Muitas são o carnaval, o ano novo, né? Aquele conceito de uma bebidinha depois do jantar para relaxar, né? E como isso está muito inerente à nossa sociedade. O fácil acesso, né? O baixo preço no Brasil. Às vezes, em alguns lugares e alguns tipos de bebida, você pode comprar é mais barato do que alimento, né? Assim, então você tem aí, é barato, é fácil, tem menos preconceito, quer dizer, provavelmente eu conseguiria beber junto aqui com os meus pais, adolescentes, mas, porra, se eu falasse assim, desculpa, mas, porra, se eu falasse assim, vou cheirar uma carreirinha aqui, né? Meus pais não iam falar, pô, não, né? Óbvio que isso só acontece em situações extremas, de pais mega dependentes químicos. Mas álcool é normal, né? Então, além desses fatores, a gente tem aí uma série de outros contextos sociais
em que o álcool é uma droga que é vista positivamente. Então, Roberto estava falando um pouquinho aí de um assunto que eu amo, que tem a ver com a publicidade e propaganda, né? Assim, o quanto que por trás disso, a gente está falando aqui do ponto de vista do paciente, de uma pessoa que adoece pela questão do alcoolismo, mas assim, a gente tem aí uma indústria por trás que incentiva claramente o consumo, com uma imagem de que aquilo é positivo. Então, assim, tem inúmeras propagandas, né, em que você tem os artistas mais bonitos, os mais bem-sucedidos, esportes, sempre gente sarada, né? E você vende uma imagem... E é uma mentira, porque ninguém fica sarado bebendo cerveja. Fica com barriga de show. Né? Ninguém fica sarado, mas assim, você compra aquela ideia. E aí você tá angustiado, triste. Você fala, cara, eu quero me sentir assim. E aí, se você for pensar, festival de música, né? Rock in Rio, Lollapalooza, qualquer um, Peão Boiadeiros, não importa se você vai do sertanejo ao rock, ao que for, é patrocinado por quem, Lu? Por empresas de bebidas alcoólicas. E aí, aonde você vê, tem alguém ali prontamente vendendo em delivery, né? Assim, ali dentro, em camelôzinho, não precisa nem ir para fila. Você tem promoções que você troca os copos por copos colecionáveis. Eu quis fazer copos colecionáveis na Olimpíada e eu pedia para vir sem bebida. Não pode. Eu falava, mas você vai encher de bebida, eu vou jogar fora, porque eu só quero o copo, vai sujar o copo à toa. Não, senhora, não pode comprar só o copo. Tem que comprar a bebida, né? E você faz a propaganda, né, no seu Instagram. Então, hoje, quantos influenciadores digitais marcam ali a bebida alcoólica, né? E falando em época de quarentena, quantas lives que começou com uma coisa natural de, puxa, os artistas ajudando quem estava em casa quarentenado sofrendo, e virou um puta negócio para a indústria, que tem ali o artista com uma geladeira do lado, a sua marca, né? E convida você para beber junto. Ontem eu estava assistindo uma live de uma sexóloga, saindo aí dessas lives de dependência química, a gente está nessa semana aí que tiveram várias. Eu falei, eu vou esparecer, né? Mas a gente não consegue quando a gente trabalha com o que a gente trabalha. Porque, assim, o começo todo da live foi ela brindando e abrindo um vinho e dizendo como ia ser uma noite agradável com cada uma em casa bebendo seu vinho. E todo mundo que estava assistindo, uma super influenciadora social, influenciadora digital, falando de sexo, que não tinha nada a ver. Inclusive, vamos combinar que álcool, para sexo é uma droga, né? Tanto para mulher quanto para o homem. Tanto os dois, né? Assim, não tem um cara que funcione bem depois de beber muito, né? E a mulher não lembra nada. Pode sofrer abuso, né? Assim, tem uma série de consequências aí com o uso do álcool nos dois, em homens e mulheres, né? Oi, Gisele, aleluia! Seja bem-vinda, vou ficar aqui para te assistir também. E aí, assim, quando a gente pensa nesses fatores, a gente tem ali os fatores principais, que são os fatores de risco, e a gente tem que pensar, Lu, eu acho que antes de você me cortar aqui no meu tempo, eu vou usar o finalzinho para a gente falar... Não, eu tava só olhando o tempo. Porque depois o próprio Instagram corta, mas a Gisele entrou, ela me chamou a atenção, né? Que faltam 5 minutos. Não, mas quem atrasou fui eu, Gisele. A sua live vai começar às 8h25. Eu atrasei 10 minutos, perdão. A gente falou dos principais fatores de risco, né? Mas a gente também tem que pensar, então, como é que a gente constrói fatores de proteção? Isso aqui hoje que a gente está fazendo é um fator de proteção, né? Vamos falar abertamente, vamos informar a sociedade, né? Pegar o que a ciência diz, pegar o que a experiência de pessoas que passaram por isso diz, e aí de todas as idades, né? A gente tem pessoas jovens que pararam de beber cedo, com consequências. Então, para a gente construir fatores de proteção, a gente precisa trabalhar, primeiro, políticas públicas, né? Assim, Roberto estava falando aí de como a legislação em relação a uma proibição... Vai cair em 20 segundos. Ai!
a proibição da publicidade e propaganda no álcool, não pega cerveja, porque cerveja não é considerado álcool, né? E a gente tem que pensar em políticas que protejam as crianças e os adolescentes e a nossa população para que a sociedade mude um pouco esse conceito de que álcool